Olá, gente, graça e paz para todos vocês. Meu nome é Neto Andrade. Nós estamos iniciando o nosso curso de hebraico bíblico. Nós iremos aprender a ler o texto hebraico, a traduzir esse texto, a interpretar, bem como fazer a aplicação onde nós teremos grandes revelações da palavra de Deus. É um prazer ter você aqui. Deus abençoe a todos e vamos lá. Antes de iniciar o nosso curso propriamente dito, eu quero dar algumas informações para vocês a respeito do hebraico bíblico. A primeira informação é que o hebraico é um alfabeto consonantal, só possui consoantes. É claro que as vogais, elas aparecem quando você fala na fonética, porém na escrita do hebraico antigo, elas não apareciam. As vogais, ou o que nós chamamos de nekudot, elas só foram aparecer a partir do século V depois de Cristo, pelos escribas judeus chamados de maçoretas, por isso são chamadas também de vogais maçoréticas por muitos gramáticos. Uma outra informação que eu quero dar para vocês é que o alfabeto hebraico possui 22 consoantes, tá? Isso é muito importante você ter em mente. Uma outra informação é que o hebraico bíblico ele se escreve da direita para a esquerda. Então você tem que se acostumar a escrever o hebraico bíblico da direita para a esquerda. E a leitura, gente, ela é feita de cima para baixo. Vocês vão perceber que quando nós estivermos lendo o texto, eu vou mostrar, gente, vamos lá, ler da direita para a esquerda, de cima para baixo, porque abaixo dessas consoantes nós vamos ter o que nós chamamos de nekudot, que são as pontuações que marcam as letras e as vogais A, E, I, O, U, uma forma do hebraico não entrar em desuso. Então você vai ler dessa forma, tá bom? Bem, gente, agora nós vamos aprender cada letra do alfabeto hebraico, as suas características, a forma que você vai pronunciar cada uma delas, a forma em que você vai escrevê-las, identificá-las e também o que ela corresponde na língua portuguesa. Isso é muito importante, eu já coloquei para você, para que você vá se acostumando com o hebraico, várias palavras aí mostrando como que as letras são utilizadas nestas palavras. Vamos lá? Bem, gente, graça e paz para todos vocês, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso de hebraico bíblico e é muito bom ter você aqui. Com certeza esse curso vai ampliar o nível de revelação da palavra de Deus ao seu coração. Olha só, o alfabeto hebraico possui 22 consoantes e ele começa com a letra Aleph. Então está aqui o Aleph, este formato aqui que você vai encontrar no texto hebraico. O nome da letra Aleph, e o Aleph, gente, ele é uma consoante muda. Quando você for representar o Aleph, ou transliterar o Aleph para a língua portuguesa, você vai colocar um apóstrofo assim, ó, gente, desta forma, virado para a esquerda, tá bom? E o Aleph, por exemplo, ele acontece nessa expressão aqui, ó, que é ave. Ave quer dizer pai. Perceba, o Aleph ele não tem som, então o que está prevalecendo aqui é o som desta vogalzinha aqui, que eu vou explicar para vocês, que é o Kametz, que equivale à letra A. E aqui você tem um V, que é o Vet. Eu junto então Aleph, que não tem som, abaixo aqui você tem o Kametz, que equivale ao A, e aqui você tem um V. Então, Aleph com A. E o V fica aqui sozinho, você lê como ave, que quer dizer em hebraico pai. A primeira letra do alfabeto hebraico, portanto, é Aleph. Tranquilo, gente? Olha só, a nossa segunda letra do alfabeto hebraico é o Beit. Porém, o Beit, gente, ele pode ter dois formatos. Este aqui que você está vendo em cima e este outro aqui que você está vendo aqui na parte de baixo. O que diferencia, Neto? É o que nós chamamos de Dagesh, que é este ponto que está aqui dentro. Este ponto equivale a Dagesh. A presença dele muda completamente o som desta letra. Ou seja, se você tem o Beit e dentro dele você tem um ponto, você vai ler Beit equivalendo à letra B. Beleza, gente? Se você tem esta outra forma aqui, ó, que é o Beit sem o ponto, você vai ler Vet. Vet. Tá? O nome da letra é Bet, tá, gente? Você lê Vet só para questão de didatização.
É uma questão pedagógica para que você memorize o som. Bet, tá aqui, bet equivale a B. E ele sem o ponto, você vai ler vet e equivale à letra V. Tá? Aqui eu coloquei uma expressão muito conhecida na Bíblia que é Bavel. Bavel quer dizer Babilônia, tá, gente? Bavel, tá? Babilônia, Babel, confusão, literalmente significa isso. Aqui você tem, ó, o bet, tá, gente? Como eu mostrei com o som de B. E aqui você tem o bet também, só que agora ele está com som de V e você vai ler esta letra como vet. E aqui abaixo você tem o Kamets, que equivale à letra A, e você também tem um Segol, que equivale à letra E, e um Lamed, que equivale à letra L. O que é importante você saber? Primeiro, você vai ler da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, da direita para a esquerda eu leio Bet, Vet e Lamed. De cima para baixo eu leio Bet, Kamets, B com A, Ba. Aí depois que você vem para o Kamets, volta para cima. Eu leio esta letra aqui, que é o Vet com o Segol. Então fica V. E Lamed, que eu vou ler como um L. Tá, gente? Um L. Então como é que eu leio aqui, ó? B com A, Ba. V com E, Vé. E o L no final, L. Então, Bavel, que vale a Babilônia, Babel e por aí vai, tá? Essa ideia de confusão também, tá? Então é só para que você equivale a Bavel, Babilônia, Babel, tranquilo, gente? Beleza? Passando outro slide aqui, temos a letra Gimel, que é a terceira letra do alfabeto hebraico. E o Gimel, ele pode ter dois sons, depende também, mais uma vez, do Dagesh, que é este ponto que está dentro da letra. Gente, a letra é a mesma, o que muda é só a presença desse pontinho aqui. Se você tem o ponto, você vai transliterar como um G, duro, como em Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Nunca com o som de J, tá, gente? Como na palavra girassol, por exemplo. Esse G sempre vai ser duro. O nome da letra é Gimel. Se dentro do Gimel não tiver o Dagesh, que é este pontinho aqui, você vai transliterar como GH. A diferença do som ela é perceptível, por exemplo, da palavra dag, g, g. Então você percebe que dag, que é peixe em hebraico, termina com Gimel, sem o pontinho. Perceba como que eu pronuncio, ó, dag. Agora que eu tenho uma demonstração do uso do Gimel numa palavra que também é muito bíblica, que é Gadol. Gadol quer dizer grande. Então você tem aqui, ó, o Gimel, som de G, com o Kamets, som de A. Ga. Direita para esquerda, como eu tenho ensinado para vocês. Aqui você tem o Dalet, que é som de D, e o Rolem Vav, que tem o som de O. Então, G com A, D com O. Ga, Dó, e aí você tem um L, Gadol, La, Gadol. Tá, gente? Perceba esse L bem labial. L, Ga, Dol, Gadol, grande. Beleza, gente? Muito fácil, ó. De cima para baixo, G com A, D com O, como aqui embaixo não tem nada, você vai para a próxima letra, que é essa aqui, ó, Vav, tá, gente? É um Vav com som de O, porque é o Rolem Vav, som de O. E o Lamed, que é um L, beleza? Vai se acostumando. Eu botei muitas palavras hebraicas para que você se acostume com o texto, com a pronúncia. Tranquilo? Aqui você tem a próxima letra do alfabeto hebraico, a quarta letra, que é o Dalet. Dalet, o nome da letra já diz o que ela equivale. Equivale à letra D. É muito fácil o hebraico também por isso. Porque as letras, elas trazem consigo o som que elas significam, com pouquíssimas exceções. Tá? Aqui você tem o Dalet, Dalet, som de D. Tá, gente? E aí, mais uma vez, você vai ter aqui o Dalet com duas formas. O Dalet normal aqui, só que aqui em cima ele tem um ponto, que é o Dagesh, e aqui embaixo ele não tem ponto, tá?
Quando ele tem o ponto, o D duro. E quando ele está sem o ponto, é esse DH, D. Por exemplo, na palavra Talmid, olha como eu pronuncio Talmid, que quer dizer aluno, discípulo, Talmid, D, porque termina com Dalet, com esse sonzinho de DH, tá bom, gente? Agora perceba como eu pronuncio Dalet, ó, um D duro, tá, gente? Tranquilo? Então, este formato aqui, você translitera como D e este outro aqui como DH. Aí eu tenho aqui a expressão David. Interessante que David, que é o nome de Davi, do Meller David, do rei Davi, você tem os dois Dalets. Um Dalet com o Dagesh dentro e um Dalet sem Dagesh. Aqui você tem o Dalet, direita para esquerda, cima, baixo, tá, gente? Estou ensinando vocês a ler hebraico já na alfabetização, tá? Olha só. Dalet, som de D. Então coloca no seu caderno D. Com o pontinho aqui, então você vai transliterar como esse D mudo, desculpa gente, esse D duro aqui, tá? Embaixo do Dalet você tem mais uma vez o Kametz, que é o A longo, é um A no hebraico. Nós vamos estudar as vogais, você vai ver como é que funciona, que nós chamamos de Lekdot, tá? Aqui você tem um Vav, que ele tem o som de V também, e aqui embaixo um pontinho. Esse pontinho aqui equivale, gente, à letra I. Então, ó, D com A, dá. V, que é um W com som de V, V com I, Vi. E o Dzinho no final, D com H, D. David. David significa Davi, né? Ou você pode mesmo colocar normalmente o nome David. Então você tem aqui, ó, David. D com A, V, o W com som de V e o Izinho aqui, que é o Hirak, e o Dalet no final, dando esse som de D, David. Beleza, gente? Bem, gente, a próxima letra que temos aqui do alfabeto hebraico é o Re, ou Rei, sem nenhum problema. O Re equivale ao nosso H, mas é um H muito fraco, como na palavra house, tá, gente? Um Rzinho bem fraco mesmo, tá? Inclusive no hebraico moderno, às vezes ele nem é pronunciado como na palavra Elohim, tá? Mas claro que você pode pronunciar claramente Elohim. Lembrando que esse H, ele é um Hzinho bem fraco. Eu tenho aqui a expressão Ru, tá, gente? H. Aqui eu tenho um Vav, porém ele tem um som de U, que é o Shurek. Esse Vavzinho com o ponto aqui, tá, gente? E o Aleph, que é mudo. Então só vou ler o som do H e o som do U. Ru. Bom, então temos aqui a letra Rei. Lembrando que o formato, gente, olha só. O formato do Rei está aqui, só que você tem que deixar essa janelinha aqui, quando você for desenhá-lo, tem que deixar essa janela aqui, tá? Tem que ficar aberta. Ela tem que ser uma letra aberta aqui, tá bom? Então você tem um traço aqui e outro traço aqui, deixando essa janela para diferenciar de uma outra letra que a gente tem também no alfabeto hebraico, mais ou menos com esse formato aí, tá bom? A próxima letra é o Vav. O Vav, gente, ele pode ser representado como um traço assim, ou pode vir esse traço na vertical e um pouquinho aqui na horizontal. Mas esse aqui já resolve o nosso problema. O Vav, ele é um W com som de V. Então você vai ler Vav, tá? Por que é um W com som de V? Porque você já tem a letra Vet, que é um outro V no hebraico, tá bom, gente? Então você tem o Vav, e aqui eu tenho a expressão ó, Vashti, que é a rainha Vashti. Então eu tenho o Vav com o Kametz, que você já sabe que é a letra A. Aqui eu tenho o Shin, que é esse aqui que parece o nosso W com o ponto aqui em cima. Um Shiva aqui, que é um som de um E bem pequeno. Vash, tá? É um Ezinho brevíssimo. A gente chama isso de uma semivogal. A gente vai ver isso depois, tá? Aqui você tem o Tav com o Dagesh dentro. E um pontinho aqui embaixo que quer dizer o Hirek, que é o som de I. E aqui também, juntando este ponto com o Yod, que é uma outra letra do alfabeto hebraico, dá o som de um I longo. Então, V com A,
vá. Shim, com o chuvazinho aqui, ó. Sh. E o T com o I, ti. Vasti. Tá bom, gente? Tranquilo? Bem tranquilo de pegar, tá? A próxima letra do alfabeto hebraico é o Zain. O Zain, gente, o nome da letra já diz para nós o que ela é. Ela tem um som de Z. Zain. Som de Z, tá? Essa letrinha bem aqui, gente, ó. Um tracinho aqui pela vertical e outro traço aqui em cima. Zain. Tá? O Zain tem um som de Z. E aqui eu coloquei uma palavra e estas 3 letras você já conhece. Zain, Re e Vet. Então repita, diga Zain, Re, Vet. Aqui é o Kametz que você já conhece, que é o A, tá, gente? Uma vogalzinha para dar o som de A. Então vamos formar as sílabas. Z com A, Za. Re com A, Ra. E o Vet, som de V, Vi. Então, ó, Za, Ra, Vi. Zahav, Zahav, que quer dizer ouro. Zahav, Zahav. Beleza, gente? Ó, Z com A, Re com o A, que aqui é um Hzinho com A, Ra, e o V no final, que é o V. Zahav. Zahav quer dizer ouro. Tranquilo? Então temos aqui o Zain. Gente, a próxima letra do alfabeto hebraico é o Het. Aí sim, este aqui, ele tem um som bem gutural mesmo. Het. Het. Tá? Então ele é um H forte. Het. Por isso que ele tem que ser representado como esse Hzinho aqui e um ponto embaixo, para diferenciar do Re. Por que eu pedi para você prestar muita atenção no Re? Porque este aqui também parece com o Re. Qual que é a diferença? Isso aqui é fechado, olha só. Lembre-se que o Re tinha uma abertura aqui. Este aqui não, ó. Este aqui, você percebe que ele é totalmente fechado. E o nome desta letra é Het, tá, gente? É bem mesmo rasgado na garganta, ele é um som gutural, beleza? E aqui você tem ele sendo representado por esse H e esse pontinho aqui embaixo. A palavra que eu trouxe aqui é uma palavra bem interessante, ela pode significar benevolência, bondade, misericórdia, que é a expressão Hesed. Hesed. 2 letras aqui você já conhece, que é o Het, que é aqui nós estamos estudando, e aqui o Dalet. E como ele está sem o Dagesh, DH, tá, gente? Então vamos lá, direita para a esquerda, ó. Het. Aqui você tem o Segol. Então, H com E, Ré. Aqui é o Samer, que tem essa letra, ela tem o som de S. E abaixo dela você tem o Segol. Então, ó, Ré, Sé, D. Hesed, quer dizer misericórdia. Então leia Hesed. Hesed quer dizer misericórdia. A próxima letra do alfabeto hebraico é o Tet. O Tet, o nome já condiz com o seu som, ele equivale ao som de T, um T forte, duro, bem enfático. Esta letra aqui, tá, gente? Você começa a desenhar ela daqui, dá uma volta e chegando aqui você faz esta curva. Então tá aqui a forma que você lê, Tet, é um T com ponto abaixo, é a forma que você vai transliterar para diferenciá-lo do Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, também equivale à letra T. O que é interessante é que nós temos aqui uma expressão bem utilizada na Bíblia, que é a expressão Tov. Então você tem o Tet mais o Vav, só que esse Vav você percebe que tem um ponto aqui em cima, e este ponto indica que aqui é um O longo, tá, gente? Então é o Rolen Vav que a gente chama, e aqui você tem o Vet, que você já conhece. Então, Tet mais um Vav com ponto, só que você vai ler a letra O, eu vou explicar isso mais na frente, e o Vet. Como é que eu leio? Tov, que quer dizer bom. Tov, bom.
tá, gente? Por exemplo, tov meod quer dizer muito bom, tá, gente? Muito bom. Tov. Então, essa aqui é a letra tet. A próxima letra, gente, ela é muito simples também, é o yod. Yod, ele é uma vírgula escrita bem assim na parte superior das demais letras. Eu vou mostrar para você como é que acontece o Yod. Yod equivale a um U no inglês, tá, gente? U, esse som de um I, Y, tá? Esse som de Y. E eu tenho aqui a expressão Yeshua, tá? Olha aqui como que o Yod acontece, gente. Ele fica assim, ó, bem elevado nas demais letras, tá? Então é como se fosse uma vírgula, vai depender também de gramática, de livros. Você vai ver que na Bíblia aparece como uma vírgula, tá? É o Yod. E aqui você tem o Yud e o Tsire, que quer dizer o E. Então aqui, ó, I, E. Aqui você tem o Shin, é o nosso SH, tá, gente? Shin. Aqui você tem um Vav com um ponto aqui do lado dele, dentro também sem nenhum problema, tá? Que é o Shurek. Aqui você tem um Patá, que equivale à letra A, e o Ain, que é uma letra também que a gente ainda vai estudar, que a gente vai estudar ainda aqui no nosso curso. Então, como é que eu leio aqui? I, E, Shu, A. Lembrando que esse Ain aqui, daqui a pouco a gente vai ver, é uma letra muda também, assim como Aleph, beleza? Então eu só vou pronunciar o som deste Azinho que aqui está, que também é um A, que eu vou explicar na parte de vogais. Então, Yud é um som de um Y, tá, gente? Um I longo, pode ser. E acontece na parte superior das consoantes, tá? Tá bom? Gente, a próxima letra é o Kaf. Você tem ela de três formas, tá? O Kaf, que é mais ou menos o nosso C virado para a esquerda, né, gente? Ele tem um ponto dentro, você vai ler Kaf e vai transliterar como K. Aqui você tem ela mais uma vez, agora sem o ponto dentro, você lê Raf e translitera como KH, tá? E leia-se assim, gente, ó, Raf, tá? Sem o ponto. Agora, quando o Raf ele estiver no final de uma palavra, eu vou dar o exemplo para vocês aqui, você vai ler ele como um KH normalmente, porém vai chamá-lo de Raf final e ele vai ter esse formato aqui, gente, ó. Olha como ele é diferente. Quando ele está no começo ou no meio, você usa essas duas formas, tá? Quando ele estiver no final de uma palavra, vai ser este formato aqui. Mas é o mesmo som do Raf, tá? Por exemplo, olha só. Aqui eu tenho a expressão carra. Carra, aqui eu tenho Kaf com o ponto dentro. Aqui eu tenho Kaf. Gente, é a mesma letra, só que diferencia o som dela, mas é a mesma letra. Aqui eu tenho Kaf, como ele está sem um ponto, eu vou ler Raf, que translitero como KH. E aqui eu tenho o Re, que eu já conheço, que é o nosso H. Então, como é que eu leio aqui, ó? Carra, que quer dizer assim. K mais A, K. Aí você tem o KH mais A, Ra. E este último aqui é o Re, que na verdade quando ele está no final de uma palavra ele vai ser mudo. Então como é que eu leio aqui? Carra, quer dizer assim. Beleza, gente? E aqui eu tenho a expressão barur, que é uma expressão muito conhecida, quer dizer bendito. Ó, o bet, que é o bet com um pontinho aqui, eu leio B, com A, ba. Aqui é o resh, que a gente ainda não estudou, tá, gente? O resh, ou resh, sem nenhum problema, com o U, que é o shurek, que é o vav com esse ponto aqui, ó. Então, R com U, ru, ba, ru. Agora perceba como que eu pronuncio isso aqui, gente, ó. Barur, barur. Ok? Percebeu o som? Barur. Beleza? É assim mesmo, tá, gente? Tem que pronunciar esse raf no final, tá?